Fala, fiel torcedor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês mais um videozinho com algumas informações a respeito desse pré-jogo aí do Corinthians contra a América de Cali aí. Jogo pela Sul-Americana, o jogo acontece hoje às 21h30 aí na Neoquímica Arena. Timão tem a missão aí de vencer esse joguinho para continuar vivo aí na Sul-Americana. Eu trouxe para vocês aí nesse vídeo uma provável escalação do Corinthians aí, toda a análise da mídia para esse jogo de hoje. Vamos acompanhar juntos. Sua vez, Ronaldão. Que isso? Ai, ai, ai. Só que agora é mudança de chave. Vai pra Sul-Americana. Pensa apenas no América de Cali. Jogo que acontece logo mais. E o Corinthians embalado com Dorival Júnior. O tempo no mundo da bola gira depressa. Há um mês era outro comando. E o Corinthians ainda não tinha pontuado na Sul-Americana. Começou perdendo e conquistou o empate contra o América na Colômbia. Gol de Mateuzinho aos 35 do segundo tempo, o que permitia acreditar na competição internacional. Depois vieram derrotas em sequência para o Palmeiras e para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E caiu Ramon Dias. A chegada de Dorival Júnior, após outro tropeço, 4-0 para o Flamengo, reacendeu a esperança alvinegra. Com ele, o time bateu o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Ganhou com a autoridade do Internacional pelo Brasileirão. Pouco tempo, muitos elogios nesse começo de trabalho. Treinador muito experiente, que dá confiança, que conta com todo mundo, absorvendo tudo o que ele nos ensina, né? Ser um equipo compacto, a criar muita situação de gol, a chegar no espaço, a ser agressivos na pressão e nada, aprendendo dia a dia com ele. Muito cedo, né, ainda, mas ainda assim, por tão pouco tempo de trabalho, acho que a gente já vem colhendo os frutos, acho que a gente já vê uma diferença. Acho que a torcida pode esperar, obviamente, um time que vai seguir lutando, seguir buscando aí a perfeição, né? Sei que é caso meio que utópico, né? Mas é o que a gente vai tentar. Agora é a Copa Sul-Americana. Vai ser a estreia de Dorival Júnior na competição internacional no comando do Alvinegro. Hoje o Corinthians é o terceiro colocado, fora inclusive dos playoffs para as oitavas de final. Por isso, vencer o América, que está em segundo, vai ser fundamental para continuar na competição. O jogo começa às 9h30 da noite. A principal novidade no Alvinegro para esse duelo vai ser a volta do lateral Angileri, poupado na vitória contra o Inter. Gustavo Henrique segue no departamento médico e Félix Torres está suspenso. A formação corintiana deve ter Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Ranieri, José Martínez, André Carídio e Igor Coronado ou Ângel Romero, Memphis e Yuri Alberto. O América perdeu apenas uma das últimas 8 partidas na temporada. Já são 4 jogos de invencibilidade entre Campeonato Colombiano e Copa Sul-Americana. Não é um adversário fácil. Para logo mais, o técnico Jorge da Silva deve entrar em campo com a seguinte formação: Jorge Soto, Candelo, Bocanegra, Andrés Mosqueira e Mena, Carrascal e Cavadia ou Navarro, Barrios, Quinteiro e Joel Romero e Olgado. Por aqui, os embalos dos resultados recentes animam o começo de trabalho do novo treinador. As palavras não são dele, mas dos comandados dele. É um time que acho que tem um bom toque de bola, né? Tem um jogador de qualidade, né? O Quinteiros, que a gente já conhece bem também. Porém, a gente confia na nossa qualidade, que a gente vai conseguir neutralizar as qualidades deles e poder se impor nosso jogo, para que a gente consiga os 3 pontos. Motivos para acreditar eles têm. A torcida também. Além de tudo, tem artilheiro em alta. E Yuri Alberto empatou com Romero. São os maiores matadores na Arena Corinthians. 43 gols cada um. Será que tem gol das feras logo mais? Chavinha? Não passa Quer pra pegar a chavinha chavinha pra ele? Não, esse negócio de chavão aí, de chave grande. Aí, pega a chavinha aí, ó. O que vai acontecer hoje? Nós vamos ver hoje o Dorival em campo. Porque não se esperava um grande jogo contra... E apesar que estão aí falando de vista... Mas peraí, quando você fala em Dorival, eu já entendi. É Dorival. Não. Você viu que foi no sábado. Não,
menina? Você tá surpreso com o Dorival? Eu vi. Seis valeu 2, então hoje espera-se pelo menos. Eu vou lembrar a vida 3. inteira de Paulo César Zanovelli. Então, de 6 valeu 4 só, né? E agora espera-se pelo menos 2 ou 3, tá bom? Pô, 2 jogos, 2 vitórias do Dorival. 2 jogos, 2 vitórias, um time totalmente diferente. Leitura de jogo. A leitura de jogo do Dorival que surpreendeu a nação corintiana. Porque nós tivemos Você não queria o Luxemburgo do Dorival Paraguai, do o Corinthians. Luxemburgo argentino lá que expulsava do outro lado e ele ficava deitado no banco. Ei, você não queria o Dorival do Corinthians, rapaz. Você foi contra. Eu fui contra o quê? O Dorival, o pica-pau. Não, eu fui contra o Ramon Dias, porque ele era o Luxemburgo argentino. Nós falamos aqui, debatemos isso aí. Agora, e essa prévia? Dá uma olhada. Ai, vem cá, doutor. Presta atenção, Luque de Maiás. Tá melhorando. O Guinho, o Mateuzinho, o Luizinho, Bibiu. Tá melhorando, hein, Bibiu? Aqui, esse menino também. Esse menino é bom. É bom. E vamos começar. Eu quero ver a zaga. Vrau! Aqui, começa assim o time. Porque tem que começar lá pra cima, viu, doutor? Cuidado aqui, o treinador. Aqui, Gilmar dos Santos Souza Neves. Aqui, esse aqui tá fazendo diferença. Grande goleiro. Ranieri, Kaká. Não. Fala. Martínez, Ranieri. Ei, fala direito aí o nome dos jogadores aí, a defesa. A defesa, qual que é a defesa? Aqui é empolgação pura, Carrídio, Ranieri, Romero. Ó, Romero é titular aqui, se ele tá o Coronado, vai só cavadinha. Cavadinha, vai, Martínez, Memphis, Depay. Pra quem falou aí, ó, pessoal que quer o Ramos aí, Memphis, Depay. E aqui, quem falou mal? Quem foi que falou mal do Yuri Alberto? Quem falou? Eu sei. Aqui, esse menino lindo do papai vai fazer mais hoje. Fez 4 pra valer. Não, fez 4 pra valer 3. Hoje pode fazer 3 pra valer 2, tá bom? Ei. Vai, Corinthians! Fala a zaga, o nome da assim zaga. que faz uma explanaçãozinha curta e rápida, grossa. Por que você tá ofegante? Porque eu tô preocupado. Palpite! Chico, peraí, calma. Não, tá com essa cabeça. Só finaliza aí essa explanação do Rony. Eu só não sei se será esse time, porque o Dorival, logo na chegada, ele deu a entender... É porque você não é o Dorival. Que ia rodar o elenco por uma questão física. E ele preserva na Copa do Brasil, prioriza os titulares no Brasileiro. Esse é o time ideal. Tem que ganhar, Chico. Eu sei que tem que ganhar. Ganhar mas, hoje, velho. enfim, tomara que seja esse time. Vamos dar palpites? Pode ser, Cicinho? Já que você tava pronto pra falar, Cicinho, começamos com Corinthians e América de Cali. É porque hoje fala espanhol, né? Então Sim. o Corinthians se perde nessa. Olhar que tal, acabou o Corinthians. 2-1 contra o Corinthians. América, tá? Só vou ajudar você, América. Não, porque eu não. É espanhol. América de Cali chama. Não é chave grande, não, né? Chave grande. Dinetico. Esse jogo tá com uma cara de 0-0. Uia! Marco Aurélio Cunha, rei dos palpites. 2-0 Corinthians. Falou com o coração. Né? Edu Dracena. 2-2, Renata. Quem falta? Você. Vou falar o que vai acontecer no jogo. O Corinthians toma gol, mas ganha por 3-1. 2-1 nada para já o hoje. Corinthians. Olha! É a menina da internet, meu. Não? Sou eu mesmo. Essa semana não é. Ronaldo, você, o seu palpite. Surpreenda o mundo. Eu continuo com 3-0. Você quer gol do Yuri, não? Chega, né? Chega, já foi muito no final de semana. Vamos parar com a mesmice, eu quero mudanças. Boa. A gente também vai falar desse jogo pela Sul-Americana, o confronto diante do América de Cali, importantíssimo se o Corinthians quiser continuar vivo na competição. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Tem Corinthians em campo nessa terça-feira, a gente começa pela parte boa, né? O Corinthians no terceiro jogo sob comando de Dorival Júnior, e fica difícil até a gente prever uma escalação. Eu tava acompanhando os principais setoristas, os portais, buscando algumas informações, e fica difícil saber porque a gente tem algumas confirmações, e elas são poucas, por exemplo, de ausências, né? O Gustavo Henrique tá fora, o Rodrigo Garro também, o Angileri está de volta. Então, como é que ele pode montar esse time? Eu verdadeiramente não sei, porque ele pode manter o sistema lá da estreia contra o Novo Horizontino, preservando os jogadores, priorizando o Campeonato Brasileiro, ou ele pode dar uma sequência de 2 jogos, né?
preservando lá na Copa do Brasil, para priorizar Campeonato Brasileiro, jogo importante contra o Inter como foi, e a vitória que acabou vindo, e depois esse jogo dificílimo pela Sul-Americana. Por que ele é dificílimo? Porque se o Corinthians não vencer, praticamente fica muito difícil conseguir uma classificação. A gente está falando de um torneio em que apenas o primeiro passa. E aí você tem aqui na tabela, o primeiro colocado é justamente o Huracan. Cabe uma secadinha também, mesmo o Corinthians vencendo o América de Cali nesta terça, o Huracan na quinta-feira, só que é contra o Racing do Uruguai, que perdeu todos os jogos até agora. O jogo é no Uruguai, vai que o Huracan, né, que venceu o Corinthians em São Paulo, por exemplo, perde esse jogo, empata, sei lá, dá uma tropeçada. O Corinthians pode ter uma vida um pouco mais facilitada, né? Porque ele vai a 7 pontos, justamente a pontuação que hoje está o Huracan. E o América de Cali é o time que, no caso, o Corinthians terá batido e deixará de pontuar. Então, por essa conjectura, uma vitória é fundamental para deixar o Corinthians na ponta, brigando aí pela primeira posição, que dá vaga direta para as oitavas de final. Uma não vitória vai deixar a situação complicada, porque os próximos 2 jogos, o Corinthians ainda tem 3 jogos a realizar, contando dessa terça. Vão faltar 2 jogos fora de casa, em que o Corinthians necessariamente vai ter que vencer e ainda assim depender de outros resultados. Por que eu digo isso? Porque a Sul-Americana, pelo menos pelo Ramon Dias, ela foi tratada como uma competição secundária por conta do Campeonato Brasileiro. Havia uma preocupação, um temor, eles passaram muito preocupados ano passado, com o clube disputando ali perto do rebaixamento, dentro da zona do rebaixamento, durante boa parte do campeonato. Eles não queriam passar por isso de novo. Quando o time cai da pré-Libertadores por culpa deles, e aí depois entra na Sul-Americana, a prioridade nunca foi a Sul-Americana, e estava muito claro isso. Com o Dorival a gente não sabe. A gente não sabe, o Dorival é um cara copeiro, ele gosta de Copas, ele é um cara que roda o elenco, mas ele trabalha jogo a jogo. Ele faz a sua gestão física, vê quem tá melhor e faz um planejamento de alguns jogos ali na frente, no horizonte, do tipo assim, eu vou ter, como por exemplo, citei, né? Vou ter o Inter e o América de Cali. Então eu preservo aqui contra o Novo Horizontino, deixo a galera um pouco mais pronta aqui, depois eu preservo ali na frente, rodando um pouco o elenco. Então eu não acho que ele vá com o time titular. O que seria o time titular? Qual seria o time titular do Dorival hoje? Vamos lá, Hugo Souza, Mateuzinho e Angileri, imagino eu. Hoje, a dupla de zaga, André Ramalho e Kaká, o Gustavo Henrique fora e o Félix Torres também, que está suspenso. Então, essa dupla de zaga tem jogado frequentemente. Então esse é um ponto que daqui a pouco ele vai ter que dar uma revezada também na defesa, e ele só tem o Tchoca, né? Para poder alternar ali, senão esses caras vão jogar o tempo inteiro, porque hoje, por exemplo, ele não pode contar nem com o Félix Torres, nem com o Gustavo Henrique, então esse é um problema. A partir do meio, a gente tem ali titulares dele, Ranieri, Carrijo, e aí eu já fico na dúvida. Será o Martínez? Será o Maicon? Será o Bidon? Ele tem revezado todos eles. Isso sem contar no Charles e no Alex Santana. Mas titulares, eu acho que Ranieri e Carrilho, e aí tem vagas abertas aí. Tanto pelo sistema. É o Romero mais aberto pela esquerda ou é o Thales Magno fazendo uma ligação com o ataque? E aí o Memphis e o Yuri Alberto, time titular. Mas será que ele vai dar uma sequência para o Memphis e o Yuri em 2 jogos seguidos? Ou vai dar uma chance para o Héctor Hernandes, para o próprio Thales Magno, como aconteceu na Copa do Brasil? Gente, é muito difícil prever, porque é um técnico que está começando e já declarou que a rodagem de elenco e a gestão física são primordiais nesse momento. Só que o jogo é decisivo. O Dorival, se ele entende a Sul-Americana como importante para ele, para o clube, para a temporada, ele vai dar uma forçada nessa escalação. O que você faria? Eu quero muito saber de você aqui nos comentários. Agora a gente vai para uma parte não tão boa assim do vídeo, mas necessária porque algo está acontecendo. Aliás, tem muita coisa acontecendo no Corinthians. E agora me parece muito relevante, porque a gente já imaginava que o impacto das contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo fosse gerar esse tipo de coisa. O Augusto Melo teve um novo pedido de impeachment protocolado. Isso significa que o presidente Augusto Melo teve mais uma derrota política dentro do clube. Ele vai enfrentar um novo processo de impeachment. O conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro, que é membro do CORE, aquele conselho composto por ex-presidentes, por membros vitalícios e tudo mais, que
vem sugerindo o pedido de impeachment, sugeriu a reprovação das contas e que o Conselho Deliberativo acatou. Pois bem, um membro do CORE, que é justamente esse conselheiro, protocolou um pedido de impeachment. A gente sabia que isso ia acontecer quando as contas foram reprovadas. As contas foram reprovadas depois de um aumento, né, no déficit de quase 200 milhões, 181 milhões, com o passivo da dívida chegando em 800 milhões só no ano de 2024. Claro que você contabiliza essa dívida de 2,5 bi, tendo 700 milhões apenas do estádio, muitos milhões apenas de juros. A gestão se defende que tem essa diferença de quase 200 milhões que vem da gestão passada, pediu para que as contas que foram aprovadas do Duílio em 2023 fossem reabertas. Então tem uma batalha de narrativas, inclusive, para a gente entender quem está com a razão. Eu só estou dando o fato para vocês. O fato é que mais um pedido de impeachment foi protocolado e nesse momento não me parece que o Augusto tenha tanta força. Ele já teve, nos 2 primeiros, ele conseguiu. O Romeu Tuma Júnior foi afastado momentaneamente, depois voltou. Ele conseguiu, via caráter liminar, derrubar uma primeira votação. A segunda, que votou pela admissibilidade do processo de impeachment apenas, e aí depois com toda a confusão que aconteceu, com manifestação das organizadas e tudo mais, a votação depois da admissibilidade, né, do tipo assim, podemos votar por impeachment, a votação ia se estender pela madrugada, foi suspensa. Então, até esse momento, Augusto conseguiu algumas manobras para fugir dessa situação. Agora, ele foi perdendo apoio. Ele perdeu muita gente, muitos pares. Eu nem consigo noticiar aqui todos os dias de tantas saídas que a gestão tem tido. Todo dia sai uma pessoa diferente que era membro da diretoria, que era braço direito do Augusto, que era um cara da confiança, de todos os setores. Ele vem substituindo pessoas desde que ele começou a gestão. Então ele vem enfraquecendo politicamente. Esse é o fato. Não tem nenhum juízo de valor aqui nessa informação. E agora vem a posição oficial da principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel, dizendo que, diferentemente das outras vezes, desta vez não irá se opor a um processo de impeachment. O ano passado, quando a Gaviões se manifestou de maneira contrária, e no começo do ano também, porque teve aquele processo todo que eu falei aí da admissibilidade, que o clube estava envolvido ali no Campeonato Paulista e tudo mais, e no ano passado, com o clube precisando fugir do rebaixamento, e aí com essa batalha política nos bastidores, a Gaviões ela foi a favor do presidente. Ela se manifestou na defesa do presidente. Diante dos últimos fatos, desse enfraquecimento político, das trocas de pessoas no entorno dele, da diretoria, muitas pessoas saindo da gestão e as contas reprovadas, o presidente da Gaviões, né, o Alê, e a organizada como um todo, eles entendem que nesse momento eles não vão se opor. Se houver um processo dentro do trâmite democrático, né, melhor dizendo, de que haja um processo de impeachment, enfim, e as pessoas entendam como o afastamento do presidente, a organizada não vai se opor. Perde um apoio mais do que importante, eu diria, fundamental, porque a Gaviões da Fiel, vocês sabem, se posiciona e conseguiu, de certa maneira, né, organizar protestos e manifestações contrárias ao que todo mundo estava prevendo que iria acontecer no clube naquele momento. Nesse momento, a Gaviões fez assim, lavou as mãos diante de tudo que está acontecendo no entorno e disse, bom, se tiver um processo de impeachment, que seja, que aconteça. Agora a gente vai ter que esperar. Há um pedido protocolado. Eu imagino que, diante da vontade de muitas pessoas de dentro do clube, que isso vai ser rápido. Não vai demorar muito tempo para que tenha uma votação dentro do processo de impeachment do Augusto Melo. E olha, aí agora sim estou dando a minha opinião, a minha leitura dos fatos é que vai ser difícil ele escapar dessa vez. Das outras ele conseguiu. Dessa, eu não sei se vai rolar. O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! É isso, Fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje aí, né? Cortezinho aí do jogo aberto, do crédito do jogo aberto. Todo o crédito do meu Chico Garcia. Timão aí com força máxima pra esse jogo de hoje aí. Às 21h30 contra o América de Cali, né? Jogo pela Sul-Americana. Corinthians que
precisa ganhar esse jogo para poder continuar vivo nessa competição. E como já disse o Dorival aí, né? Ele vai dar prioridade a todos os campeonatos, não vai dar foco somente em um campeonato. Os campeonatos que o Corinthians tiver, ele vai botar para disputar com força máxima aí. Então, força máxima hoje de novo aí para esse jogo. E um provável Corinthians aí, como podemos ver aí, né? Vem com Yuri Alberto, Memphis Depay e Igor Coronado, Carrilho, Martínez e Ranieri, Angileri, Mateuzinho, Kaká e André Ramalho e o Hugo Souza no gol. Esse é um provável Corinthians para esse jogo de hoje aí. Um Corinthians que vem fazendo um bom desempenho aí ao comando de Dorival Júnior, né? Como podemos acompanhar nos 2 últimos jogos. Muitos acreditaram aí, acharam que o problema do Corinthians era apenas os jogadores, sabendo assim que o Corinthians tem um elenco um pouco defasado depois, né? A questão ali, pelo menos da zaga ali, e a falta também de um Rodrigo Garro, que faz muita falta nesse time do Corinthians. Mas já podemos ver uma grande diferença aí depois da chegada do Dorival Júnior à frente desse time do Corinthians, né? Tá conseguindo extrair o melhor desempenho dos jogadores, coisa que o antigo técnico não conseguia fazer. Então, isso já tá dando um gás a mais para esse time do Corinthians, e a torcida aí vem ficando bem satisfeita aí, né, com esses resultados aí, junto aí do timão ao novo técnico Dorival Júnior. Félix Torres aí, gostaria de deixar um adendo para vocês. Notícia para mim boa, porque temos que contratar, mas também temos que mandar alguns jogadores embora. E Félix Torres aí tá prestes a sair do timão, uma vez que tem alguns clubes interessados em contratá-lo. Um jogador aí que para mim já deu nesse time do Corinthians, fez muita M nos jogos aí, né? Teve jogadas aí que não dá nem para se discutir, cartões vermelhos ali que parece até que tem algum envolvimento em alguma coisa aí, né? Eu prefiro nem comentar mais sobre isso, mas ao meu ver aí, se for, já vai tarde, porque não vinha agregando valor esse time do Corinthians, né? Ele só vinha aí fazendo coisas erradas, jogando mal. Então, se tiver que vá logo também, né? E que o Timão consiga contratar aí, né? Na próxima de contratação, agora em meado do ano. O Corinthians vai precisar contratar ali zagueiros, lateral direito, talvez um ponta. Não sei se vai ter dinheiro para contratar todos esses jogadores, mas pelo menos ali para a zaga, fundamental, né? Podemos ver que o Dorival já conseguiu fazer um bom trabalho aí, melhorando assim a zaga do tipo do Corinthians, porém ainda está um pouco defasado e precisa de contratação. Então vamos ter que esperar aí essa abertura de janela de mercado aí no próximo mês aí, para poder ver quem vai vir para o time para fortalecer ainda mais esse time aí. E o Dorival Júnior com certeza vai fazer um ótimo trabalho com esse elenco e com o que mais chegar aí nesse time do Corinthians, né? No mais é isso, vem trazendo vídeo para vocês de 2 a 3 vídeos por dia aqui para vocês, com todas as notícias a respeito do Corinthians aí, né? Todas as atualizações, pré-jogo, pós-jogo, vocês vão encontrar tudo aqui no canal de notícias do Corinthians Coringão News. Gostaria que vocês deixassem nos comentários aí o palpite de vocês para esse jogo de hoje aí, né? Meu palpite vai ser 3-1. É isso mesmo, 3-1 pro Timão aí em cima do América de Cali. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários de vocês também qual o palpite. Comenta aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!